nome é Chiara Terra, eu sou escritora e sou contadora de histórias. Há 17 anos eu conto histórias para crianças e adultos e hoje faço também formação de professores. A ideia é trazer uma história que encontre as histórias que as pessoas viveram. Eu acho que quando a gente conta uma história para alguém, a gente acorda as histórias vividas. E desse encontro, do encontro entre a pergunta que a história traz e a pergunta que a pessoa viveu, a gente faz o que eu chamo de travessia narrativa. A gente atravessa um pedaço de tempo juntos. É mais ou menos como a ideia de formar um leitor. Quando uma criança lê um livro, aquele livro amplia o universo da criança e ao mesmo tempo ela dá sentido ao que lê. É como se fosse um caso de amor, quando você lê um livro e fala, poxa, essa história fala sobre alguma coisa que eu sei o que está ali. Isso me diz respeito. A partir dessa sensação que a gente tem quando encontra uma história, é que eu construo as histórias, sejam as histórias orais, contadas por mim, como as histórias escritas, como o Ocus Pocus, que é o livro que eu vou mostrar para vocês hoje. Ocus Pocus, um pai de presente, nasceu do meu encontro com a ilustradora do livro, a Ionite. Há muito tempo a gente queria trabalhar juntas e um dia a gente combinou de se encontrar para mostrar os livros preferidos uma da outra. A gente se encontrou e ela me falou o seguinte, Chiara, escreve um livro que eu ilustro. E eu disse, não, Io, me conta um segredo. Eu acho que quando a gente conta uma história, o que interessa dessa história é o segredo que ela traz, é o que move a pessoa, o que apaixona a pessoa, o que faz a pessoa ser o que ela é no mundo. Então eu disse, me conta um segredo. Ela me contou a história do pai dela, que para minha surpresa era muito parecida com a minha história com meu pai. E nesse momento, o meu segredo encontrou o segredo da Ionite. Eu escrevi o livro, entreguei a ela e a gente começou a ler os trechos, conversar um pouco sobre as escolhas e fazia as ilustrações. Ela fazia as ilustrações, me mostrava e a gente conversava. Foi um livro feito a 4 mãos, é um livro que é repleto de segredos sobre a filha que ela foi, sobre a filha que eu fui. E o nosso desejo é contar uma história que não é uma história convencional sobre o que é ser filho. A ideia de que a gente constrói a sensação de filiação com o tempo, devagar, e o quanto essa sensação nos acompanha a vida inteira quando a gente olha para o mundo e precisa inventar e dar sentido ao que viveu, né? O quanto muitas vezes a história não é tão linear assim como a gente imagina. E Ocus Pocus conta a chegada desses 2 pais, do pai dela, do meu pai, e de como a gente se tornou filha desses 2 homens que chegaram um pouquinho atrasados. Não deu tempo de ver a gente do começo, mas deu tempo de entregar alguma coisa preciosa que a gente leva até hoje, ela ilustrando e eu escrevendo e contando histórias. Ocus Pocus, um pai de presente, é a história de uma menina que um dia recebe um pai. Por que eu digo recebe um pai? O livro fala que algumas meninas nascem e o pai está logo ali para ver como elas são bonitinhas, gordinhas, está logo ali para fazer uma foto. E que algumas meninas encontram o pai um pouco depois, o pai chega atrasado, não dá tempo de ver do começo. E nesses casos, o pai, quando encontra a filha, se torna pai com o tempo. Ocus Pocus é a história dessa menina e desse homem que se tornaram pai e filha aos poucos. E é uma história que traz um dado importante que é a fotografia. O pai entrega à menina uma máquina Polaroid e pede a ela que faça uma foto dele. E quando a menina fotografa, ela percebe que é preciso esperar um pouco para que a imagem apareça. Assim como é preciso esperar um pouco para que esse homem se torne seu pai. E essa sensação de olhar, escolher, fotografar e esperar até que aquilo venha e apareça pela primeira vez é uma coisa que acompanha essa menina até a vida adulta. É uma história de uma menina que se tornou filha e de alguém que precisa esperar o tempo das coisas chegarem para se tornar quem ela é no mundo depois quando ela cresce. Eu vou contar para você um trecho do Ocus Pocus, o começo dele, que é uma das minhas partes preferidas. Algumas meninas nascem e o seu pai está logo ali, ao lado, segurando a máquina fotográfica para plique, fazer uma foto e poder lembrar depois como suas filhas eram delicadas e gordinhas ao nascer. Outras meninas encontram seus pais pelo caminho, como presentes bem embrulhados que ganhamos na hora certa. Foi o que aconteceu comigo. Eu vou contar. Ele escolheu ser meu pai no instante em que me viu.
mesmo que não tivesse chegado a tempo de me ver do comecinho. Ele me viu e o começo era aquele mesmo, um pai de uma filha um pouco crescida. O começo é o lugar onde a gente está quando encontra alguma coisa importante. O começo é aquele instante. Essa é a frase que eu mais gosto do livro. E esse livro é um desejo sincero de trazer uma história que encontre as histórias vividas pelas meninas, pelos meninos, pelas crianças, pelos professores. Esse livro é um segredo partilhado entre mim e a ilustradora, e é um segredo que a gente dá de presente a vocês. Espero que vocês gostem, espero que façam boas leituras e espero que esse livro acorde os momentos inesquecíveis, os começos e os pais de vocês. Obrigada.